Como você faria para inserir a descrição dos produtos da tabela 2 na tabela 1? Você poderia utilizar as fórmulas PROC-EV ou índice combinado com CORRESP, certo? E se eu te disser que existe uma fórmula que é a evolução dessas opções? A partir do Office 365, temos a fórmula PROC-X, que veio para aprimorar e facilitar a busca por informações. Veja como é simples utilizá-la. Primeiro vamos inserir uma coluna na tabela 1. Vamos nomear essa coluna como descrição. Na primeira linha, vamos inserir a fórmula PROC-X e abrir parênteses. No primeiro argumento, vamos referenciar o código da tabela 1 e apertar ponto e vírgula. No segundo argumento, vamos referenciar a coluna que contém os códigos da tabela 1 e apertar ponto e vírgula. No terceiro argumento, vamos referenciar a coluna que contém a informação que queremos que retorne, ou seja, a coluna com a descrição do produto. Pronto! Agora basta arrastar para as demais linhas para ter a descrição de todos os produtos. Aprenda a utilizar fórmula C em duas situações. Nice. Em uma tabela com valor previsto e valor real, vamos incluir na coluna situação a fórmula C. No primeiro argumento, vamos referenciar o valor real, digitar o sinal de maior e comparar com o valor previsto. Aperte ponto e vírgula. O segundo argumento retorna se a condição for verdadeira. Nesse caso queremos que retorne acima do previsto entre aspas duplas por ser texto. Aperte ponto e vírgula. O terceiro argumento retorna se a condição for falsa. Nesse caso o texto aqui também entre aspas duplas. Pronto. Agora basta arrastar para as demais linhas. Em outra situação, devemos comparar com uma condição pré-estabelecida. Na coluna situação, vamos digitar a fórmula C e comparar a nota do aluno se é maior ou igual a 6. Caso verdadeiro, deve retornar aprovado. Caso falso, deve retornar reprovado. Lembrando que textos devem ser inseridos entre aspas duplas. Agora arraste para as demais linhas e pronto. Não perca seu tempo contando manualmente quantas vendas cada vendedor fez nesse relatório. Comece copiando a coluna com o nome de todos os vendedores e colando em uma coluna vazia. Com a coluna selecionada, clique na aba Dados, selecione Remover duplicadas e confirme. Agora que temos somente um registro para cada vendedor, vamos aplicar a fórmula Conte.C. No primeiro argumento, vamos referenciar a coluna com os nomes da tabela de venda e apertar ponto e vírgula. No segundo argumento, vamos referenciar o nome do vendedor que se encontra na célula D2, fechar parênteses e confirmar com a tecla Enter. Pronto! Agora basta arrastar para as demais células para saber quantas vezes cada vendedor vendeu. Caso queira saber quantas vendas foram feitas acima de R$ 100, vamos utilizar novamente a fórmula Conte-C. Dessa vez vamos referenciar no primeiro argumento a coluna com os valores. Apertar ponto e vírgula. E no segundo argumento vamos colocar entre aspas duplas o sinal de maior seguido do número 100. Fechar parênteses e confirmar. Pronto. Agora você sabe quantas vendas acima de R$ 100 foram feitas. Não utilize a fórmula soma para mostrar o valor total da sua tabela. Como você pode ver, ao filtrar a tabela, o valor não é atualizado conforme o que é apresentado. Para que isso aconteça, vamos utilizar a fórmula subtotal. Na célula que deseja informar o saldo total, digite igual, em seguida a fórmula subtotal e abra parênteses. No primeiro parâmetro, perceba que existe uma lista com diversos tipos de cálculo. No nosso caso, vamos utilizar o número 9, que é o tipo soma. Aperte ponto e vírgula, e no próximo parâmetro vamos selecionar em nossa tabela toda a coluna que deve ser somada. Aperte Enter e pronto. Agora o valor total será atualizado de acordo com o filtro selecionado em sua tabela. Perceba que, diferente da fórmula soma, que é estática e só apresenta o valor total, indiferente do filtro, mudando o tipo do produto, a fórmula subtotal é adequada com o valor filtrado, fazendo com que seu relatório seja dinâmico e prático. Se você quer separar textos com apenas uma fórmula, seus problemas acabaram. Para isso, vamos utilizar a função dividir texto, que é exclusiva do Office 365. No primeiro argumento, vamos referenciar a célula que contém o texto com os delimitadores, no nosso caso, A3. Aperte ponto e vírgula, e no segundo argumento vamos indicar, entre aspas duplas, o delimitador que contém no texto da célula 3, nesse caso, vírgula. Feche o parênteses e pronto. Agora basta arrastar para as demais linhas para separar todos os textos com vírgula. Mas e se tivéssemos uma célula com textos separados entre delimitadores diferentes? Neste caso, também podemos utilizar a função dividir texto. Porém, ao invés de utilizarmos somente a vírgula no segundo argumento, vamos abrir chaves e digitar entre aspas duplas cada delimitador separado por ponto e vírgula. Depois basta fechar chaves, em seguida o parênteses e confirmar. Pronto. Agora basta arrastar para as demais células para ter os textos separados em coluna de acordo com cada delimitador. Se gostou do vídeo, deixe um comentário, curta e se inscreva no canal.